Leitura bíblica do Antigo e Novo Testamento. Porção de hoje. Salmos capítulo 106, versículos do 23 ao 48. Teria-os exterminado como dissera, se Moisés, seu escolhido, não se houvesse interposto e impedido que sua cólera o destruísse. Também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à sua palavra. Antes murmuraram em suas tendas e não acudiram à voz do Senhor. Então lhes jurou de mão erguida que os havia de arrasar no deserto. E também derribaria entre as nações a sua descendência e os dispersaria por outras terras. Também se juntaram a Baal-peor e comeram o sacrifício dos ídolos mortos. Assim, com tais ações, o provocaram a ira e graçou peste entre eles. Então se levantou Finéias e executou o juízo e cessou a peste. Isso lhe foi imputado por justiça de geração em geração para sempre. Depois o indignaram nas águas de Meribá e por causa deles sucedeu mal a Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus. E Moisés falou irrefletidamente. Não exterminaram os povos como o Senhor lhes ordenara. Antes se mesclaram com as nações e lhe aprenderam as suas obras. Deram culto aos seus ídolos, os quais se lhes converteram em laço, pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. Assim, se contaminaram com as suas obras e se prostituíram nos seus feitos. Acendeu-se por isso a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou a sua própria herança e os entregou ao poder das nações. Sobre eles dominaram os que o odiavam. Também os oprimiam os seus inimigos, sob cujo poder foram subjugados. Muitas vezes os libertou, mas eles o provocaram com seus conselhos, e por sua iniquidade eles foram abatidos. Olhou-os, contudo, quando estavam angustiados, e lhes ouviu o clamor. Lembrou-se a favor deles de sua aliança, e se compadeceu segundo a multidão de suas misericórdias. Fez também que lograssem compaixão de todos os que levaram cativos. Salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos de entre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo diga: Amém, Aleluia. Mateus capítulo 12, versículos do 22 ao 50. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou de modo que o mudo falava e via. E todas as multidões estavam admiradas e diziam: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo fica desolado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do homem forte e saquear-lhes os bens, sem primeiro amarrar o homem forte? E então lhe saqueará completamente a casa. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens,
Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Ao que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas ao que falar contra o Espírito Santo, não será isso perdoado nem nesta era e nem na era vindoura. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore ruim e o seu fruto ruim, pois pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Pois da abundância do coração fala a boca. O homem bom do seu bom tesouro tira boas coisas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. E digo-vos que de toda palavra inútil que falarem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Pois pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Então alguns dos escribas e fariseus replicaram-lhe: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, lhes respondeu: Uma geração maligna e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o sinal do profeta Jonas. Por isso, como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Varões ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui algo maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui algo mais do que Salomão. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso e não o encontra. Então diz: Voltarei para minha casa de onde saí, e chegando, a encontra desocupada, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos mais malignos do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração maligna. Enquanto ele ainda falava às multidões, eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: Eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora, e procuram falar-te. Ele, porém, respondeu ao que lhe falara: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Pois qualquer um que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe.